Estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Farroupilha, canal 14. E você seja muito bem-vindo. Se você quiser ser um dos patrocinadores deste programa ou da TV, entre em contato no número que está aparecendo aqui embaixo. Hoje, a nossa convidada incrível é a administradora, professora, doutora Gislane Ferreira. E ela vai contar para a gente sobre a jornada profissional dela e também a história dessa mulher incrível que é cheia de superação. Seja muito bem-vinda, Gislane. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui, um prazer imenso mesmo participar e poder mostrar, né, toda uma caminhada e o quanto é importante seguirmos firmes, né, nos nossos propósitos, né? Sim, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação sobre justamente essa questão das pessoas sempre nos ver muito plenas, muito cheias de realizações, e não ver toda a trajetória, né, todo o caminho, todas as dificuldades que a gente vivencia e supera a cada dia, né, Gislane? Porque cada momento que passa é uma superação diferente, é um leão novo, é um pepino que a gente tem que descascar. E eu vou pedir para você trazer um pouco dessa tua história, dessa trajetória profissional. Certo. Bom, eu sou, então, de uma família que a minha mãe, assim, tem 10 irmãos, então são 11, né? É uma família grande, assim. Só que, na verdade, é uma família de italianos, assim, que tinha só aquela visão mais de trabalho, assim, né? Não de tanto estudo. E aí eu fui a primeira a me formar, então, na família, assim, em administração, que sempre foi, né? Sempre, realmente, essa é a minha profissão, sabe? Eu sempre gostei. A família toda também tem esse outro lado de ser empreendedores, né? Então, eles tinham comércio, tinham mercado, tinham, né, fruteira, sempre. E aí, isso, já com essa veia, né, empreendedora, assim, eu já escolhi, então, a minha profissão de administração. E me formei e fui para o mercado de trabalho, né? Então, a superação foi mais assim, ficar 12 anos como gerente de uma instituição bancária. E aí isso também me deu uma bagagem, uma experiência muito interessante. Nesse caminho todo, nessa trajetória toda, eu conheci, então, o meio acadêmico, assim, fui convidada para ministrar uma aula numa instituição de ensino e me apaixonei, porque é realmente embriagante, né, de tão gostoso assim, conseguir ver a evolução das pessoas, tu conseguir ver o início quando um aluno começa a faculdade e começa a sua caminhada acadêmica, e aí ele sai de outra forma, com outro olhar, com outra, né, com outra visão de vida e de futuro. Então, esses compartilhamentos, assim, são fantásticos. Nisso, né, todos os percalços no meio dessa superação foi bem nisso, assim, né? Tá, e agora? Agora eu quero continuar nesse meio acadêmico, amo o que eu faço, amo ser administradora, mas eu quero continuar no meio acadêmico. E aí entra mestrado, doutorado, que é outra coisa que, assim, ó, tem que persistir. E dá certo, tá? É uma superação bem interessante, assim, porque tu te supera, tu supera as tuas expectativas, tu supera os teus medos, né? Então, para conseguir chegar lá, tem que ser uma caminhada passo a passo, bem determinado. E aí nisso, assim, né? Sempre em busca de novos horizontes, de novas
perspectivas, assim, não ficar só num lugar, até porque não dá, né? Hoje o mercado não está propiciando isso, né? De tu ficar só num local trabalhando. E aí fui buscar novos horizontes sempre. O ano passado, então, me surgiu outro desafio, né? Que instigou, então, uma situação bem inusitada, porque, na verdade, desde 2020, eu venho passando por vários percalços. Então, é o que eu disse, é uma superação dia a dia, né? Eu sou viúva com uma filha adolescente hoje, né? Ela tinha 12 anos na época, e eu tinha que terminar um doutorado, e eu tinha que, né, enfrentar uma pandemia como todos nós enfrentamos, né? E tinha que defender uma tese, tinha que terminar uma tese. E tudo mais acontecendo em volta, né? Um turbilhão. Mas, com certeza, com essa determinação, com esse foco, usando várias ferramentas nossas administrativas, assim, eu consegui passo a passo fazer a minha caminhada. Aí o ano passado, então, veio mais uma, passei num edital em Tubarão, moro em Porto Alegre, são 4 horas daqui, e só que era um contrato temporário, e isso fez com que eu não podia me desfazer de tudo aqui em Porto Alegre, e ir para lá, e ainda tem mais a minha filha também, e aí, assim, ó, segunda-feira eu trabalhava aqui, terça, quarta e quinta lá, voltava de madrugada, sexta-feira trabalhava aqui de volta, e assim foi durante todo um ano, bem, bem extenso, mas muito, muito, muito gratificante, né? O lidar com pessoas, o lidar com diversos tipos de pessoas, tu ir para um outro estado, onde tem Onde fica Tubarão? Tubarão em Santa Catarina, né? E eu estou no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e Tubarão é Santa Catarina, então é uma cidade logo no início, mais ou menos, né? Porque Florianópolis dá umas 6 horas daqui, e eu estava 4 horas daqui, então para chegar em Florianópolis ainda tem umas 2 horas. Mas é bem interessante porque cultura, né? Culturalmente o Brasil ele é muito diferenciado. Então, assim, por mais que seja aqui do lado, né? Que é aqui no sul também, mas lá culturalmente é diferente. Mas é muito, muito gratificante. Foi puxado, com certeza, né? Imagina viajar 4 horas, já entrar direto em sala de aula, só sair às 10 da noite, 3 dias consecutivos, das 8 às 10, bem. Mas, e aí volta e dá aula aqui e continua. Então, assim, mas nada, entendeu? Assim, nada desmerecia todo o esforço que eu estava tendo, assim. E Sim, fora que a minha filha tem muito isso, né? Então, ela tem muito orgulho disso, então é bem interessante. Eu ela acredito. e todos que te conhecem, né, Gislane? Porque a Gislane conta assim como se tudo passou de uma forma muito simples, muito tranquila. Como ela trouxe, já não é fácil a gente fazer um mestrado, já não é fácil fazer um doutorado. Estou vivenciando isso, de estar aí finalizando o meu mestrado. Eu já estou olhando quais são as partes da minha cabeça que está ficando careca já, porque não é fácil, é complicado. E ela está neste momento do doutorado e viver parte da vida dela onde ela teve que ser muito forte. E isso foi uma característica que mais me encantou em ver o quanto a Gislane foi forte e no momento que ela precisou, a gente descobre essa força, né, Gislane? E ela conta tudo isso com essa simplicidade, com esse carinho que ela tem de sempre. A Gislane é sempre assim, mas é uma pessoa muito forte, muito determinada, muito focada, e a filha dela também segue o mesmo caminho desse foco, dessa conquista.
e sim esse trajeto que ela teve que fazer. Eu até convidei ela para trazer essa história para contar, porque ela sim trabalhava em 2 estados, passava os 2 estados numa semana e voltava com filha adolescente, tendo que superar todos os percalços que a vida nos traz, perda de uma pessoa que muito querida no meio da finalização do doutorado. Então, gente, isso é um exemplo de força, de determinação, da pessoa permanecer no foco. E aí a gente ainda escuta na sala de aula, né, Gislane? Professora, a senhora só dá aula. Qual foi o professor que nunca ouviu isso? Bem assim, né? Ah, a senhora trabalha? Pensei que a senhora só dava aula. É por aí. Não é fácil, né? A gente ter toda essa trajetória, todo esse caminho e ainda ter tempo, né, Gislane, de ser mulher, de se cuidar, de estar bem. Ainda tem que ter esse outro lado que nós mulheres ainda temos que ter todo esse cuidado, e é importante, é necessário, mesmo em momentos que a gente esteja passando de dificuldade, a gente olhar para nós e nos cuidar, e nos ajudar, e nos acolher, e nos abraçar, porque muitas vezes o mundo não sabe o que está acontecendo, mas a gente está superando a cada dia. E muitas vezes a gente não tem outras pessoas para que possam nos acolher. E entra naquele processo, algumas mulheres entram naquele processo de não se cuidar mais, de entrar num processo de uma depressão, por causa de vários problemas que a gente vai passando. E quando a gente conhece a história, igual a Gislane trouxe, de tudo que ela teve que viver e tudo que ela teve que superar, e permanecer bem, e ainda dar aula, e ainda ir para frente de 40 alunos por turma, no mínimo, sabe? E demonstrar que está tudo certo, que está tudo bem, continuar o trabalho, mesmo porque ela ainda tem uma filha, que ela precisa de cuidar da filha ainda. E a gente olha para a gente, olha para a nossa história e pensa assim, não sou eu que vou deixar a peteca cair. Não é que a gente precisa ser a super mulher. A gente não precisa, a gente também tem que reconhecer o nosso lado fraco, nossas fragilidades, acolher as nossas fragilidades, os nossos momentos mais sensíveis, e tá tudo bem. A questão é o quanto eu vou permanecer neste momento sensível, necessitando ser acolhida. Ou eu preciso passar por este momento, sim, vivenciar, acolher, chorar ali, né, Gislane, e depois olhar assim, olha, a estrada é por aqui, volta que a gente tem que ir, né? É bem isso. Resumiu muito brilhantemente toda essa superação feminina, né? E passar por aquela coisa também, né? De fragilidade, né? Que a gente tem, assim, não dá para deixar a peteca cair, mostrar isso para minha filha, até porque também, né, as escolhas, assim, dela são fortes, assim, né, ela é bem determinada, ela quer algo, estuda muito, diz, não, mãe, eu tenho que ser, e ter esse cuidado, até de não mostrar para ela que a gente é ser humano, então, que tem essas dificuldades e que, entendeu, assim, que os caminhos não são perfeitos. Eu digo mais isso em função, assim, de frustração mesmo, né? Porque ela, né, ela está em busca de várias possibilidades na vida dela, está com 15 anos, né? Então tem aí o que ela quer, que ela está buscando, só que a gente sabe que também esses, quando é um concurso que tu vai concorrer, assim, que tem poucas vagas, é tudo bem delicado, né? Tanto vai, se for para ser teu, vai ser teu, dá o teu melhor e pensa, né? Foco, muito foco, mas lembra que eu tô aqui. Então, né, o que for que acontecer, eu tô aqui para te apoiar. Isso é o que é mais importante, a gente demonstrar essa
a base e que a gente está sempre aqui. Eu falo isso, Gislane, pelo olhar de filha, sabe? Eu vou trazer aqui uma história bem pessoal, que era assim, eu sempre fui uma pessoa que morei longe da minha mãe. Chegou num determinado ponto, eu comecei a morar em outros estados e conhecer esse Brasilzão, e eu morar longe, no mesmo estado, mas mais longe. E uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim, e isso me deu muita força, e a gente entende a força das palavras, a força do apoio de uma mãe. Ela falava assim, vai, minha filha, saiba que você tem sempre um porto seguro aqui. Pode ir, no dia que você quiser voltar, eu estou aqui. Então, isso é muito importante, sabe? Porque a gente se sente mais forte e seguro para que a gente possa ir sabendo que o fiozinho, o cabo, né, não soltou, não desamarrou. Qualquer coisa eu puxo, qualquer coisa eu peço arrego, peço ajuda ali. E isso é muito importante porque empodera para que a gente possa ir mais longe, dá confiança para que a gente possa ir mais longe, sabe? Então, tu trazendo isso, eu, como um olhar de mãe, eu te trago como um olhar de filha ao escutar isso, o quão é importante para a gente escutar esse tipo de apoio e de incentivo para que a gente possa buscar tranquilamente sonhos, porque não, a gente sabe que não são todas as pessoas que são assim. Pelo contrário, temos o perfil da mãe também, que quer cuidar mais do filho mais próximo, tem o perfil do filho que também não quer deixar a mãe, quer estar sempre próximo, e esse tipo de confiança é muito importante para que a gente, como mulheres, como seres humanos, possa buscar os nossos sonhos e ter a liberdade de sonhar, e de buscar, e de querer ir além, e de ter os nossos focos, porque por mais que nós, como mães, orientemos os nossos filhos, eles também vão chegar um momento que eles vão querer buscar os sonhos e os objetivos deles. Mas, Gislane, você vai fazer uma palestra maravilhosa na FAMED, e eu quero abrir uma aspa aqui para enviar um beijo para a Beatriz Atanásio, que é a coordenadora lá e que é uma super querida, super parceira nossa, e que também está aí na coordenação dessa promoção, dessa palestra. Conta um pouco para a gente. Sim, então assim, dentro dessa minha caminhada, né, eu faço muita palestra, porque eu tenho, além da formação, eu também sou coach profissional, e aí dentro desse meio, então, eu trabalho com muitas empresas, né, trabalhando então com essa parte de orientação mesmo, de condução, né, que é a nossa parte como profissional do coach. E aí a minha palestra lá na FAMED, ela vai antecipar um workshop, né, que vai ter em maio também. E a palestra eu vou trazer, então, resgatar um pouco da performance profissional, esse é o nome da palestra, performance profissional na perspectiva profissional. Então, performance pessoal na perspectiva profissional. Né? Eu vou trazer um pouco mais, assim, como você avalia o seu presente profissional, então como você está hoje profissionalmente, né? Qual a sua perspectiva de realidade quanto ao que você está fazendo e ao que você espera, olhando, tendo então esse olhar para o futuro, né? Quais as ações que a pessoa então está realizando para transformar essa realidade, se é para crescer dentro da empresa que já está atuando, se é para vislumbrar novos horizontes, o que ela está fazendo, entendeu? Assim, ela está conseguindo ter esse olhar e fazer alguma coisa, ou está somente ainda num plano mais teórico, como se diz, né? E trabalhar um pouco com aquele perfil, né, de profissional, de empreendedor, para as organizações, linkando mesmo do workshop que eu vou dar, de mantendo a equipe em alta performance. Então, bem
com esse olhar, assim, de trabalhar em equipe e conseguir que ela tenha, então, engajamento e comprometimento com uma performance bem profissional mesmo. Então, vai ser agora, dia 27 de abril, eu vou dar palestra, e dia 6 de maio, então, um workshop. Então, A palestra é legal, porque ó, só 1 quilo de alimento já entra na palestra. onde vai acontecer, Gislaine? Vai ser na FAMED, tá? Na Faculdade Menino Deus. Ali no Menino Deus dá para entrar e já entrar assim, FAMED, né, no Google, e já consegue entrar. Vai ser dia 27 de abril, às 19h30. E o investimento é 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser, então, feita as doações. Não preciso dizer que eu vou estar lá, né, para aprender cada vez mais com essa mulher incrível, cheia de conteúdo, e ainda poder contribuir com pessoas ou entidades que irão receber esses alimentos. Então, fica o convite para você, dia 27, ir lá assistir a palestra com essa mulher que tem toda essa trajetória profissional e de conhecimentos e de formações, que a cada dia busca ser uma profissional e uma pessoa muito melhor, performance pessoal na perspectiva profissional, para contribuir com você para alcançar os seus objetivos. Gislaine, muita gratidão por ter trazido essas informações, gratidão por estar fazendo essa palestra. Com certeza as pessoas que irão assistir serão beneficiados. E eu vou pedir para você trazer um pouco da tua trajetória referente a tuas formações. Como que foi para você voltar um pouco nessa questão? Por quê? Para que a gente faça esse tipo de palestra tão conceituada, com uma base extremamente estruturada em conhecimentos, em ferramentas, é necessário a pessoa ter conhecimento e profundidade. Por quê? Conforme a Gislaine foi falando aqui, o que ela estava trazendo, e por conhecer a profissional que ela é, a gente vê muitas palestras de muitas coisas acontecendo com pessoas que não têm uma profundidade de conhecimento quanto a Gislaine tem. E ela foi fazer, sim, a gente está olhando a mini bio dela, ela é doutora em informática pela URGS, é mestre em educação, ela tem especialização em marketing, pós-graduação em negócios e gestão, áreas multidisciplinares e empresarial. É importantíssimo nós, mulheres, buscarmos sempre o conhecimento, buscarmos sempre as formações, para que a gente possa justamente ter a oportunidade de escolher os nossos caminhos. Porque a partir da educação eu sou uma pessoa que sou suspeita em falar, porque a minha ideia desde sempre foi sempre a educação, e sempre buscar o crescimento, o aprimoramento por meio da educação, foi algo que eu nunca abri mão na minha vida, e como a Gislaine falou, o resultado é real. E muitas vezes, sim, a gente tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida. A gente abre mão de passar momentos com a família, a gente abre mão de sair, de divertir algumas vezes para se dedicar aos estudos. Isso faz parte. Não é somente dedicar aos estudos e esquecer que o resto das atividades que a gente precisa fazer não pode esquecer, mas a gente também não pode querer fazer tudo porque a gente não consegue. É determinar um período onde, nesse período, o meu foco vai ser o desenvolvimento, vai ser a busca da educação. E aí, como você fez várias formações, Gislaine, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco como foi isso para você, buscar sempre estar fazendo essas formações. Foi fácil? O que tu pode trazer para as outras mulheres de incentivo para que elas busquem também essa possibilidade de buscarem as formações delas? Eu sempre fiquei ligada no mercado, né? Então, o que está acontecendo, o que o mercado está, entendeu, buscando. Então, sim, eu me formei e entrei
eu terminei minha graduação com 21, e então já era, né, bacharel em administração, já era administradora, já fiz, né, minha carteirinha e tudo. Ok, entrei no mercado de trabalho, porque eu entrei no banco bem quando estava terminando a faculdade. Eu comecei, então, a trabalhar no banco. Bom, aí foi uma loucura, porque aí eu fiquei 6 meses com 6 horas, depois já foi 8 horas e já entrei num ritmo frenético. Mas aí, não parei de estudar. Eu disse, não posso parar no tempo. Porque o mundo não para. Está sempre girando. Aí eu fiz a pós-graduação. Aí sim, quando eu terminei minha pós-graduação, já ali em 2000, né, me formei em 98, em 2000 ali eu terminei minha pós, foi tudo muito em seguida, assim. Aí, sim, já eu fiquei mais tempo dentro do mercado mesmo, focada, né, nessa parte. Aí depois eu senti assim, não, mas o que o mercado está pedindo, né? Continuamos vendo assim, não, nós mulheres não podemos parar, porque assim, onde tu parou, tu estagnou, entendeu? Assim, é, é, é complicado. Só que assim, dentro disso teve um período assim que eu fiquei focada no trabalho mesmo, entendeu? Na minha carreira profissional somente. Só que aí começaram então a surgir as informações sobre o coaching, né? Então, isso já começou a me interessar. Eu era bancária, né, bem-sucedida ali naquele meio, mas eu queria mais. E aí, assim, eu fiz o coaching profissional, então fiz o curso profissionalizante, assim, né, me foquei nisso. Fui convidada, então, para escrever um capítulo de livro, então eu tenho 2 livros da área do coaching, em que eu tenho um capítulo escrito. Aí me dediquei bastante nessa parte, comecei a trabalhar com as empresas diretamente, entendeu? Assim, levando esses meus conhecimentos. Então, sempre nós, lembrando, né? O estudo ele é fundamental. Ele te abre portas também para você. Não é só, entendeu? Para o mundo. Ele abre portas para você. Ele te mostra caminhos, ele te mostra assim que tu é, entendeu? Assim, o que tu é. Que tu chega nos locais e tu consegue conversar de diversos assuntos. Dentro da sala de aula, os alunos trazem experiências e tu consegue, entendeu? Assim, trabalhar com isso de uma forma espetacular, porque aí tu já tem uma base. Então, assim, tudo que precisamos, continuar. Aí, quando eu entrei no mestrado e doutorado, aí foi uma outra etapa que URGS é URGS, né? Eu não tinha condições de pagar, então eu disse, eu vou estudar e eu vou entrar e eu vou fazer, e olha, gente, dá certo. O caminho das pedras são pedras mesmo. Não é, não é fácil, como a Ana disse, eu trago a coisa muito mais leve do que ela é. Sim, a gente passa a noite sem dormir mesmo, mas tudo vale a pena. É isso que eu quero dizer, porque assim, ó, não adianta a gente colocar o foco nas dificuldades que passamos. Colocamos o foco, entendeu? No que superamos. Então, superamos muitas coisas, superamos muitas noites sem dormir. Sim, muito tempo que eu fiquei longe da minha filha, assim, né, e do meu esposo, na época desse estudo intenso, sim, porque eu precisava, né, eu precisava de foco, eu precisava daquele tempo, e eu trabalhava o dia inteiro, então trabalhar e fazer tudo ao mesmo tempo é delicado, mas dá certo, entendeu? Assim, são coisas que às vezes sinto, que é passar um dia inteiro dormindo, sim, né? Porque tá com um esgotamento bem pesado, mas aí tu faz essa reflexão, te aconchega com a família, junta aquele calor assim gostoso e volta com força total. E assim é esse passo a passo. Eu acredito que até isso que fez com que a minha filha, então, fosse muito, muito apegada a mim, e que mesmo a falta do meu esposo num momento tão delicado,
fizesse com que eu e a Thaís nos uníssemos mais, né? Dentro da URGS, aí, só para complementar os estudos que tu estava falando, dentro da URGS eu também tenho 2 livros, que aí é mais da área da educação, porque o meu doutorado é em informática na educação, e o mestrado é em educação, porque eu sentia falta de didática quando eu comecei a fazer mestrado e doutorado. Eu disse assim, eu tenho muita experiência de mercado, muita experiência né, profissional, de coach dentro das empresas, mas como que eu posso ser uma profissional melhor dentro de sala de aula? Que é esse nosso diferencial também, entendeu? Assim, eu tinha muita bagagem de mercado e pouca experiência, né, em transmitir o conhecimento de uma forma didática que eles conseguissem, então, absorver isso de uma forma muito melhor, né? Então, os métodos, as metodologias, a didática mesmo. Então, assim, aí eu fiz o mestrado em educação, URGS, sim, e é o doutorado em informática na educação. O doutorado foi incrível, né, Aninha? Porque, assim, ó, eu disse assim, eu terminei o mestrado, aí o meu marido, na época, disse assim, deu, agora tu vai dar um tempo, né? E eu, assim, claro, mas, assim, eu só vou fazer a prova do doutorado, já que eu tô, né, assim, mas só para ver como é que é, porque como lá no mestrado, a primeira vez eu rodei, né, então, eu vou fazer passei em primeiro lugar, aí ele olhou e disse, não vou conseguir te segurar, né, e eu, então, e aí eu entrei no doutorado, e aí disse, tá, mais 4 anos aí, né, que é full time, mas que vale muito a pena. Gislane, muita gratidão por trazer a tua história, por contar tudo isso para a gente, para incentivar que a gente estude, busque sermos profissionais e pessoas melhores por meio da educação, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Pois então, siga seus sonhos. Dos sonhos, tenha metas. Metas precisam de prazos. Coloque prazos e vá em busca do que está no seu coração. Então, porque assim, você pode tudo. Você é especial, você pode. E né? O você pode, eu me lembro até muito de ti, nós podemos muito. Então, assim, vai em busca. Só que assim, tira o sonho, né, daquela parte de sonho, coloque ele mais concreto, coloque prazos e objetivos, pequenas ações para chegar lá e busque, você consegue. Gratidão, Gislane, pela tua participação, gratidão pela tua mensagem, toda a tua história, tua força e determinação. E você que ficou aqui conosco, saiba que todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui pela TV Cidade Farroupilha, Canal 14, estamos aqui com histórias inspiradoras dessas mulheres maravilhosas pelo mundo, no Empreendedoras pelo Mundo. Até a próxima!